Hoje nós vamos falar, eu vou trazer aí uma leitura sobre o filme Álbum de Família. Ele é um filme que ele traz um drama fodástico, que mexe um tanto com essa questão familiar, né? Com a dependência de drogas, no caso de remédios, né? O suicídio, essas interações de conflito. A leitura aqui do filme Álbum de Família, sobre a ótica da psicanalista Ana Laura Moraes Martínez, ou Martinez. Eu vou aproveitar a leitura que ela fez, né, para trazer aqui uma dinâmica, um olhar para a codependência dentro de um aspecto aí dessa relação de retroalimentação da mãe, né, da codependente, com o filho, o dependente químico, né? Então, vamos lá. Eu sou Cláudia Oliveira, a minha missão aqui é guiar você para a tomada de consciência dessa coisa encalacradora na dinâmica familiar disfuncional, para você entender como você contribui para essa realidade acontecer e que é possível desencalacrar o meio de campo. Se a sua missão é salvar o dependente químico, a minha é desencalacrar você. A proposta deste filme, ela é mostrar ao espectador essa relação da mãe, né, de ódio, né, uma relação de ódio, de conflito da mãe com as filhas. E a proposta aqui da live é buscar, a partir da ótica da Ana Laura, a psicanalista Ana Laura Moraes, como que essa relação, essa dinâmica familiar, ela interfere nas relações individuais, nas posturas de cada um, né? A proposta do filme, aquilo que o filme vai trazer, não é muito retratado, né? Não é retratado aí nos álbuns de família. Ou seja, não costuma aparecer nas fotos aí, mas que nem por isso deixa de existir os ódios mútuos, as mentiras e falsificações, os ataques velados ou explícitos, né? O suicídio, a doença mental, o desejo de destruir ou assassinar o outro, tudo isso está ali, explícito, neste álbum de família. A história é a seguinte: Violette, interpretada pela atriz Meryl Streep, é uma mulher muito doente psiquicamente. E como ficamos sabendo mais tarde, alguém que não pode escapar à violência, não pôde, né, escapar à violência da sua própria mãe. O seu ódio à vida, ao casamento e às filhas é explícito, ou seja, é notável. Ela e o marido tiveram 3 filhas, a Bárbara, que é a Julia Roberts, a Eve e a Karen. A Violette, que é a mãe, ela desenvolveu um câncer de boca. Esse câncer de boca, aquela doença, fez com que ela ficasse viciada em remédios contra a dor, né? Ou uma dor mental. De sua boca não saem elogios, nem palavras de amor, nem ao marido, nem às filhas, e nem tampouco a funcionária índia que cuida da casa, da comida, ali silenciosamente. Do ponto de vista psicanalítico, sabemos que quando alguém que está tomada pelo ódio, essa pessoa está doente psiquicamente. A doença de Violette é ter sido raptada pelos impulsos de morte, pela desagregação psíquica, ficando, por isso, incapaz de amar a si e aos seus familiares, aos seus semelhantes. O seu marido, provavelmente sentindo-se muito pressionado e desesperançado diante da condição da esposa, desiste da vida. Deixa a ela um bilhete dizendo que iria tirar a própria vida e fala para ela onde e como ele faria isso.
mas ela não consegue salvá-lo e prefere correr ao banco para retirar o dinheiro do marido. A sua condição de miserável, essa condição interna, é visível, e o seu sentimento de penúria é evidente. Daí o apego excessivo ao dinheiro, que pode ser compreendido como um temor dela de sucumbir e morrer de fome, psiquicamente. Diante desta cena psíquica catastrófica, o seu marido tira a própria vida. E agora as 3 filhas precisam se encontrar para velar o pai morto e para decidir o que farão com sua mãe, né, e consigo mesmas. Foi um encontro sofrido e difícil que remete a um retorno às nossas próprias origens, às próprias feridas narcísicas, à violência materna dirigida a elas e às suas feminilidades. Nenhuma das 3, como fica evidente no filme, pôde se desenvolver plenamente, o que nos faz pensar que não houve, no caso de nenhuma delas, uma boa introjeção de uma mãe acolhedora, amorosa e continente, que pudesse ajudá-las a se desenvolver pela vida. Bárbara, interpretada por Julia Roberts, parece-me ser a mais preservada psiquicamente, mulher forte e corajosa. É ela quem, a meu ver, irá com mais contundência enfrentar o que estou chamando aqui de atravessamento de zonas áridas e desamparo e solidão para confrontar o discurso familiar, ou melhor dizendo, né, o discurso materno. Ao longo do filme, é evidente como, em muitos momentos, ela repete o discurso da mãe, ou seja, dito de outro modo, ela se comporta como a mãe, sobretudo com relação ao marido e à filha. Frente a essa repetição, que ela será chamada para se posicionar. Ela, a filha, né? A Julia Roberts. Então, ela repete os comportamentos da mãe, apesar, né, de ser contra aqueles comportamentos. Ela, sem perceber, inconscientemente, ela vem imitando a mãe ao longo das relações dela. Vamos, então, nesse primeiro ponto que a autora vai discutir aqui, né, que é esse tema da transgeracionalidade. Há uma cena no filme em que, depois de um encontro das 3 irmãs, em que elas discutem, elas estão discutindo, né? E uma delas, a caçula mais nova, culpa Bárbara por tê-la deixada sozinha cuidando da mãe. Elas saem para o quintal e encontram a mãe ali sentada em uma cadeira de balanço. Então, ela está ali sentada na cadeira, a gente percebe, né, a gente compreende melhor o porquê, vindo desse trauma da infância, que ela vai citar logo a seguir, a gente percebe, a gente compreende melhor o porquê de tanto ódio dirigido às filhas, ao marido e a si própria. E é exatamente isso que acontece nesse momento. Violette, ela conta às filhas sobre um episódio muito doloroso vivido na infância, vivido entre ela e a própria mãe dela. Foi algo traumático para ela, né? Era véspera de Natal e ela estava ingressando na adolescência e estava perdidamente apaixonada por um garoto da cidade. E ele usava, né, um tipo de bota que ela solicita para a mãe comprar esse par de botas para ela, parecido, que ela tinha visto, achado igual, na vitrine da cidade. E ela diz para a mãe que ela dependia muito disso, que era a sua chance, finalmente, né, para conquistar o garoto. A mãe insinua para ela que lhe dará o tão sonhado par de botas no dia de Natal. E diz para que ela vá se deitar, porque no dia seguinte ela teria essa grande surpresa. Então, ela, ansiosa, na expectativa, né,
Ela vai se deitar, mas nem consegue dormir direito durante a noite. Tamanha o desejo, né, de finalmente poder ter o par de botas. E a representação da sua autorização para rumar para o seu lado mulher, né, para a adulta, para a feminilidade. Então, no dia seguinte, logo pela manhã, ela dirige para o lugar em que a mãe havia deixado uma bonita caixa de presentes e abre, e quase sem fôlego, ela encontra dentro um velho par de botas masculino e sujo de merda, de cocô de cachorro. Pois bem, por que a mãe dela, a mãe de Violette, faz isso? Porque ela cometeu essa maldade com a filha, teve o efeito de um profundo trauma psíquico em Violette, impedindo-a para todo o sempre de usufruir do prazer de ser mulher, de amar o seu marido e suas filhas. A mensagem da mãe, ao dar o par de botas velho, de homem, a mãe diz à filha, por meio desse gesto: eu gostaria que você fosse homem, eu odeio o fato de ter nascido mulher. E esse ódio a sua condição sem pênis, ou melhor, sem o falo, né, a potência em psicanálise, também explicaria bastante bem a presença nessa família, como a gente vê, de mulheres que frequentemente humilhavam e rebaixavam os homens da família. O filme, ele fala dos conflitos transgeracionais que vão passando de mãe para filha, né? Que vão sendo repetidos e reeditados nessa família com relação ao processo de vir a ser mulher. E a autora, então, ela vai citar o atravessamento de zonas áridas de desamparo e solidão. É o segundo ponto da sua análise aqui, né? Ela diz que para o sujeito romper com esse padrão de repetição alienante, ele necessitará ser corajoso o suficiente para percorrer zonas áridas de profunda solidão e desamparo, para poder conseguir romper com o discurso familiar alienante e mortífero. Ela deverá suportar, questionar o seu lugar de objeto de desejo do outro. É isso que Bárbara consegue fazer no final do filme, né? Nos momentos finais aí, quando todos já tinham partido, ela, ao perceber o caráter alienante e alienado da fala da sua mãe, que no fundo nem se dava conta da presença dela como uma pessoa, né, como alteridade da filha, a Bárbara, então, ela parte com seu carro rumo à estrada. É uma das cenas mais bonitas do filme. Ela dirige cada vez mais para longe da casa de sua mãe, que é a casa do passado, que é a casa de sua infância, de sua origem. E ela dirige como que automaticamente ou desesperadamente saindo. Então, ela para o carro e ela desce e olha para trás. Ela olha para a sua identidade infantil, que almeja ser tudo para sua mãe. E ela olha para frente, para a sua identidade adulta, casada, feliz e diferente de sua mãe. E faz uma escolha. É aqui que se instaura o sujeito. Nesse ponto, entre passado e futuro. Entre voltar e seguir adiante, onde o que precisava ser visto já está visto e não dá mais para recuar, mas onde também seguir adiante é doloroso, porque implica na percepção de que se segue absolutamente só. A Bárbara, com toda a sua coragem, ela conseguiu seguir adiante. Com sorte, se pudermos pensar e acolher o lado B de nossas histórias, poderemos não mais repeti-las, mas transformá-las e a nós
em sujeito de nossa própria estrada. Por outro lado, dizendo que é o que eu quero colocar, trazendo aqui o aspecto da codependência, que nos fala de um outro contexto da psicanálise com relação ao complexo de Édipo e Eletra, onde o filho forma par com a mãe, a filha forma par com o pai, né? Aqui na ligação da mãe com a figura do dependente químico, a figura do filho, né? A mãe, ela permanece numa infeliz jornada de retroalimentar a dinâmica do filho com as drogas, que cumpre aqui, as drogas, a função que falta ao pequeno incapaz, que é encarar a realidade e assumir a responsabilidade da vida de adulto, do ser independente. A relação com a filha mulher é diferente. Você percebe uma grande diferença na CT masculina com uma CT feminina. Uma clínica de reabilitação masculina é uma clínica superlotada de homens, trazidos ali por suas mães ou por suas esposas e mantidos, né? À custa aí de trabalho, de trabalho doméstico, da labuta, de pagar mais uma internação, 9 meses, 1 ano. Não é o que você vê, geralmente, dentro de uma clínica feminina. A clínica feminina, você não consegue encher, superlotar uma clínica feminina, geralmente são bem menor quantidade, né, em número, as mulheres ali. Se você for numa penitenciária dia de domingo, dia de visita, você vai ver uma fila imensa de mulheres carregando aquelas, como que o salgado, a bolachinha, o cigarro. Então, tem um nome que é a sacola, né? A sacola que elas vão levar, da mesma forma que na clínica também, na visita, né? Leva-se as guloseimas para eles ali. Você vê que a dinâmica da relação das mulheres, né, das mães com os filhos, é uma outra, diferente. Nós não vemos o mesmo episódio acontecendo nas clínicas femininas. Não existe lá aquelas mães desesperadas para salvá-las ou facilitar-lhes a vida. E por isso que eu trouxe esse filme para retratar aqui com mais clareza essa característica interessante da codependência, que é a relação da mãe ou da mulher, né, diferentemente quando se trata da filha mulher para quando se trata do filho homem. Para a mulher, para a dependente química, para a usuária de drogas, essas se veem cair na prostituição para arcar com o seu uso de substância. Elas vão para a vida, né? Elas se tornam promíscuas em troca de mais uma dose. Não é a regra, mas o que vemos quando a mulher busca o tratamento são os pais mais preocupados aqui, que tomam a frente, que ligam, né, que participam da visita. E a figura materna, de alguma forma, ela está ali meio que disputando com a filhinha do papai. Quem é melhor, quem presta mais, ou até mesmo usando a filha para ter a presença do pai. Assim, quanto mais a filha ela adoece, mais o pai está ali para alimentar o alter ego da mãe. Talvez seja por isso que a mulher dependente de drogas aprende mais a se virar, adapta-se melhor nesse contexto aqui, né, do que os homens. Ela aprende na sua criação desde os primórdios, daquelas que vieram antes, que teria que se virar com as botas masculinas. Talvez o problema da delinquência esteja na origem. O que eu estou dizendo? Eu estou usando o filme para olhar essa dinâmica
e provocar uma reflexão sobre a retroalimentação da codependência das mulheres com seus filhos, homens, né? Referindo aqui ao complexo de Édipo, na psicanálise, né? Essas mulheres estão casadas com seus filhos. Eu quero trazer essa percepção um pouco incômoda de que essas mães estão casadas com seus filhos. E, inclusive, elas triangulam com as suas esposas ou namoradas, disputando a atenção, né? Disputando ali a maneira como ela se relaciona com o filhinho da mamãe. Na dinâmica da codependência, este é tratado, ou este, o filho, o dependente, ele é tratado como incapaz, como dependente. Ele não consegue ir para a vida sem as facilitações da salvadora. E eles nunca, mas nunca, conseguem atingir a imagem do filho idealizado e criado aí por suas expectativas irreais. Os filhos, eles são criados como incapazes da autorrealização, de gerenciar suas próprias vidas de forma satisfatória. Por outro lado, o filho dependente, ele espera ser salvo e também conquistar a vida com o mínimo esforço possível. Na busca pelo prazer imediato e satisfação dos seus desejos, eles vão se tornando aleijados mental, retardados e, consequentemente, delinquentes, já que a vida não lhes dá outra coisa senão as consequências de suas inconsequentes ações. Um cara dependente de drogas, ele está inconsciente e ele age de forma inconsequente na busca pela satisfação e exigências das suas vontades próprias. O resultado chega uma hora, mais cedo ou mais tarde, a conta vem. A vida não é codependente. E os filhinhos da mamãe vão pagar caro, de forma trágica, talvez até com a vida, ou a privação de sua liberdade, presos em penitenciárias ou em clínicas, que é a mesma coisa, eles estão lá, impedidos de ir e vir. Este é o preço de não querer ou não poder assumir a sua vida, arcar com as responsabilidades de uma pessoa adulta, pegar as rédeas da vida e partir. Assim como Bárbara, para funcionar é necessário o atravessamento de zonas áridas de desamparo e solidão. O rompimento do sujeito com esse padrão de repetição alienante. O mais difícil é suportar esse processo. A coragem para percorrer a sua estrada só, absolutamente sozinhos. Para romper com o discurso familiar da codependência alienante e mortífera, ele, o filho, o dependente, ele deve suportar, questionar o seu lugar de objeto de desejo do outro. E que estrada é essa? De qual estrada estamos falando? Obviamente que não se trata pura e simplesmente da estrada que leva a outra cidade. Trata-se da estrada que leva à diferenciação psíquica, da diferenciação entre o sujeito e a mãe. E é isso que acontece quando Bárbara dirige cada vez mais para longe da casa de sua mãe. Ela olha para trás, ela olha para a sua identidade infantil que almejava ser tudo para a mãe. E ela olha para frente, para a sua identidade adulta e diferente de sua mãe e faz uma escolha. Essa é a diferenciação do self.
Conheça e expresse os seus sentimentos e acabe com essa estrutura insana que faz parte da sua vida. Nascemos dentro de um sistema familiar já existente e formado. O processo de repetição de padrão, ele vai acontecendo cada vez mais intenso. Repetimos esse padrão mesmo sem ver, inconscientes, imitamos os comportamentos aprendidos e as dívidas emocional, ela só vai aumentando ao longo do tempo. Nós temos que desenvolver o nosso processo de diferenciação e rompendo com esses ciclos repetitivos e disfuncional existente dentro da família codependente disfuncional. A meu ver, nós mulheres, nós tivemos em nossa criação um treinamento básico para nos adaptar e aprender a seguir adiante. Aprender a se virar nos 30. Esta leitura eu trouxe aqui baseada na leitura de Ana Laura Moraes Martinez. Ela traz aí o filme e eu abordo a questão aqui, né, da codependência, para que a gente possa olhar para essa diferenciação entre como que é o comportamento mais codependente da mãe para com o filho. Certinho? Então, beijos. Até.